O primeiro passo é não dar palco. Eu acho que a gente está muito acostumado a rir ou validar que o cara é super macho por fazer aquilo. Eu acho que o primeiro passo é não fazer isso. O segundo, e aí eu acho que vai depender da gravidade, né? Se for o caso, você tem que intervir fisicamente, tirar de perto e tal. Mas eu acho que o segundo passo é conseguir, depois dessa intervenção, se necessária, é conseguir conversar com a pessoa e falar, cara, você acha que isso está funcionando? Você acha que... Por que você não entendeu o não como não? Oi, gente! Como parte da campanha Carnaval Sem Assédio da Catraca Livre, a gente trouxe 3 convidados aqui para fazer uma roda de conversa. Vai ser um papo que a gente comente, assim, qual que é o papel do homem no combate ao assédio no Carnaval. O assédio acontece a todo momento, né? Assim, no Carnaval, infelizmente, ele se potencializa por ser uma festa que reúne muita gente, que preza a liberdade e tal, e isso acaba gerando uma confusão por parte de muitos homens que acham que podem cometer atos mais violentos e explícitos. Não pode ser por parte só de um grupo, né? Então, se a gente quer uma convivência pacífica dentro de uma sociedade, a gente tem que implicar todo mundo. Então, a gente está falando aqui da parte do que nós homens deveríamos fazer, entendeu? Mas eu com certeza vejo um processo evolutivo significativo, inclusive com leis recentes em relação à importunação sexual, enfim, tem várias coisas que foram números que é possível ligar, 180, por exemplo. Então, vem no movimento de crescente realmente de inibir essas condutas. Eu acredito que a palavra-chave da diferenciação é o consentimento. A partir do momento que há consentimento, pode haver uma paquera, uma troca de olhares. Mas quando você se deu conta de que isso era um ponto que deveria ser observado, foi alguém que te chamou a atenção, você percebeu sozinho? Enfim, como que foi esse ponto, esse acordar, digamos? Então, nesse processo de responsabilização pelos atos, trazer responsabilidade sobre os meus atos, comecei a questionar o quanto eu fui e posso ser violento nas minhas interações. Então, a palavra, acho que trazendo de novo a questão do consentimento, foi quando eu falei assim, puxa, mas eu estou violando o espaço da outra pessoa, eu estou agredindo, eu estou, de certa forma, eu não estou respeitando a liberdade da outra pessoa a partir do momento que eu não prezo pela resposta que ela está me dando. Eu só estou tentando fazer uma coisa que eu julgo que é correto, mas com um julgamento equivocado que eu posso estar cometendo uma grande violência, né? Eu acho que existe uma questão na construção das masculinidades que desde o princípio a gente estimula os meninos a se provarem muito numa coisa com o outro para afirmarem essa masculinidade. Então está muito se definindo pela relação com o outro, como o outro te vê ou como o outro vai achar. E eu acho que isso está ali na gênese do que o cara entende como homem, né? Ele espera a validação do outro e muitas vezes isso se replica nessa lógica de interação com mulheres ou com outros homens ou com outras pessoas na hora do que seria flerte e vir assédio. Eu sempre dou o exemplo do assobio, assim. Quando um cara assobia para uma mulher que está passando na rua, dificilmente ele está fazendo aquilo para aquela mulher. E aí parece estranho, mas é só olhar. Vai ter um amigo do lado, um colega de trabalho do lado, e aí vai ter um cara que, ao ver ele fazendo aquilo, vai dizer, pô, esse cara é muito macho, ele não deixa passar uma. Ele está fazendo muito mais para um amigo validar uma suposta macheza dele do que para conseguir uma resposta. Porque se a pessoa responder, oi, era isso que eu estava esperando o tempo todo, o cara vai derreter e não vai fazer nada. Mas, tipo, é um lugar que é muito difícil. E enquanto outros homens, eu acho, a gente não se implicar nisso, falando com amigos, falando publicamente sobre isso, a gente talvez continue com o mesmo comportamento, achando que está tudo normal, ou era assim, ou sempre foi assim e tal. Tem uma questão de você entender o consentimento, assim. Quando a pessoa fala não do outro lado, quando a pessoa desvia o olhar, quando a pessoa sai, já não é, e já tá posto por aí. Lá no bloco a gente tem isso, não é um bloco tão que tem tanto tempo aqui em São Paulo, mas a gente sempre fala isso no começo, assim, que não é não e tal, então a gente sempre reforça. E o fato de ter muita mulher no bloco ajuda mais ainda. Numa sociedade patriarcal e machista, está tudo muito estruturado, é tudo muito sistêmico. Então é muito difícil se quebrar, então leva gerações, né? O primeiro passo é não dar palco. Eu acho que a gente está muito acostumado a rir ou validar que o cara é super macho por fazer aquilo. Eu acho que o primeiro passo é não fazer isso.
O segundo, e aí eu acho que vai depender da gravidade, né? Se for o caso, você tem que intervir fisicamente, tirar de perto e tal. Mas eu acho que o segundo passo é conseguir, depois dessa intervenção, se necessária, é conseguir conversar com a pessoa e falar, cara, você acha que isso está funcionando? Você acha que... Por que você não entendeu o não como não? Tentar conversar com a pessoa para entender... Bom, se é seu amigo, né, você deve admirar a pessoa de alguma maneira. Entender por que alguém que você admira está se comportando de uma maneira que você não concorda, uma maneira que não é legal. Eu acho que o caminho da conversa é muito bom nesse sentido e ajuda quando está em grupo que essa não validação. A gente sempre brinca que... O Rafa pode até explicar melhor, que não é exatamente o primeiro cara que vai para a pista de dança que conta, é muito o segundo, que vai e valida que está aberto mesmo. Então, nesse caso, é muito bom que o grupo inteiro não valide, que o grupo inteiro fale isso daqui não cabe aqui, a gente não vai aceitar isso e tal. E nesse processo de mudança, é um processo meio desconfortável. E sair da sua zona de conforto e realmente, eventualmente, ter que entrar numa discussão, num debate com as pessoas que a gente ama, que são as pessoas próximas a gente. Então, tem que estar disposto a fazer isso, porque se não está disposto, aí fica muito no discurso só, né? E eu acho que o que o Ismael falou no início é muito isso. Eu acho que o ambiente, o espaço público, ele é dominado por nós, homens. Sempre socialmente. E nesse espaço público, numa festa de rua, sabe, onde há, às vezes, abuso de uso de inúmeras drogas lícitas ou tidas como ilícitas, ressaltando que isso não é desculpa para assediar ninguém. E há essa exploração da necessidade de competição, de agressividade entre os homens. Fica exacerbado. Exato, e vai se potencializando. Então, a partir do momento que eu não faço isso, eu já estou diminuindo um. Se o outro cara que olha e fala assim, pô, dá para ser diferente, está diminuindo, e quando alguém fizer a gente também intervir, eu acho que é o processo, né? Eu acho que carnaval, quanto mais eu fui lendo, estudando, discutindo com pessoas assim, ele é sempre esse espaço de como eu tinha falado antes, de uma ideia de subversão, de expansão de liberdade e às vezes até de expressão de outras coisas que estão caladas assim nos grupos ou de uma experimentação social, assim. Parece que é um grande experimento social, sabe? A gente entra em contato com isso. Então eu acho que algumas coisas vão ser violentamente oprimidas, como a coisa acontecendo ciclicamente, outras coisas vão florescer a partir daí, de novo. Assim, eu acho que eu não vejo uma saída para isso aí, pro bem ou pro ruim, assim. Mas eu acho que sobre essa questão de assédio, como a discussão está em pauta e ela é muito forte, assim, eu acho que ele cada vez mais esse discurso está se fortalecendo, isso é muito bom, né? Pelo menos no meu círculo eu acho isso incrível. Até 2016, a gente tinha uma mulher negra nua, sabe, pintada na televisão a todo momento. Então, a questão da hipersexualização da mulher negra, isso validava muito o discurso da questão do corpo da mulher como disponível. Então, e isso acabou, ainda bem. Então, eu acho que trazer a responsabilização também para todos os ambientes. E eu gosto de falar, assim, quando a gente fala de masculinidades, a gente está falando de violência, a gente está falando de questões raciais, estruturais, de classe, sabe? Então, trazer o olhar para uma questão pontual, mas que atravessa N outras, né? Então, eu acredito que o Carnaval do Futuro ele vai ser muito mais de diversão e alegria e menos violência, e menos agressão e menos assédio.